Todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma live, vamos conversar com a Rossana, que é a respeito do nosso desafio, né? Vamos fazer análise do nosso desafio sobre como tornar os clientes fãs da sua marca. E tô trazendo a Rossana, que é minha sócia, enfim, daqui a pouquinho ela vai se apresentar aqui para vocês. E a intenção, né, é nós fazer uma análise de todos os posts que foram feitos aqui durante esse desafio de 10 dias, né, de como tornar o cliente fã da sua marca. E nós vamos abordar pontos extremamente importantes, né? Como é preciso a gente entender o personagem principal da nossa empresa são os clientes, né? O quanto a gente precisa estar conectado com eles, o fato da gente contar histórias, enfim, de estar cada vez mais próximo do nosso cliente. Eu vou chamar aqui a Rossana. Tá todo mundo ouvindo direitinho? O som tá tudo certo? A conexão tá boa? Aproveito já, ó, por favor, pessoal, já coloquem aí mandem aqui o aviãozinho para todas as pessoas que precisam ouvir disso, né? Não precisa ser necessariamente somente confeiteiros, o que a gente vai abordar aqui hoje é para várias empresas, né? Faz parte do nosso dia a dia. Florinha, seja bem-vinda. Olá, Flora, tudo bem? Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Falar um assunto que tanto faz parte, né, do nosso começo, da nossa história, né? Acho que é a nossa marca registrada. E que você, graças a Deus, né, sempre soube conduzir da melhor forma e ensinar da melhor forma, que eu sou uma aprendiz. Leiloca, boa tarde a todos. Boa tarde, Tia Cláudia. gente. Rô, hoje a gente vai abordar aqui todos os pontos, né, que a gente viu aí durante esse nosso desafio, né? Eu também já queria aproveitar e falar para vocês que está vindo aí uma novidade, onde mais uma vez a Rossana e eu estamos com uma parceria, né? Vai ser uma novidade maravilhosa. E aí a gente quer já adiantar isso, né? Então essa live vai traduzir um pouquinho de quão intenso será esse nosso novo desafio, não é, Flore? Exatamente, Flore. Há 11 anos juntas, né? Crescendo, colocando grandes desafios para a gente, aprendendo, né? Eu acho que assim, uma das coisas que eu mais admiro na nossa trajetória é que literalmente nós fomos aprendizes, né? Desde o começo, porque quando a gente começou, a gente não sabia fazer nada e a gente, né? Sabíamos, mas o básico. Então, a gente sempre, né? A gente começou na confeitaria, então a gente foi estudar, depois a gente quis alçar voos mais altos, então a gente também teve que estudar, né? Você seguiu para um rumo, eu segui para outro rumo do estudo, para que a gente combinasse, né, as nossas habilidades e fizesse, né, assim, o crescimento da empresa, né? Então, isso é muito bacana. E ainda estamos nessa posição de estudantes, né? Sempre. Exato. Eu acho que vai ser sempre, né? Exatamente, exatamente. Rô, então a gente tem aqui, né, os nossos postzinhos aí que foram dessa semana do desafio. A gente poderia começar com um post, né, que fala sobre como tornar uma marca apaixonante e conquistar os seus clientes. Como é importante cuidá-los, né, com estratégias mais criativas que a sua empresa pode fazer. E é preciso ir além, mas sempre levando o seu cliente junto com você, mostrando o quanto ele é importante e não um mero comprador. E foi sempre isso que você fez, né? Pois é, Flore. Por favor. Não, eu acho assim que realmente eu sempre gostei muito do atendimento, né? Foi uma coisa que foi muito difícil quando eu vi que a gente tinha que se desligar daquilo ali, né? Eu digo a gente, principalmente eu. Eu amava, eu achava que a empresa só ia vender se eu tivesse no atendimento. Uma de nós duas, né? Na verdade. Então, no começo, nós atendíamos muito juntas, depois eu assumi mais essa posição, você tomou outro, né, outro rumo na empresa.
Mas eu sempre tive muita dificuldade, Flor. E eu acho que é a dificuldade de muitos confeiteiros, de empresários no começo. É você passar a cultura da sua empresa, os seus valores, informações sobre o produto, né? Eu acredito que gera muita essa dificuldade. Porque eu acho que tem três coisas muito básicas no atendimento, né? É você tratar bem, né? É você ouvir o seu cliente e você conhecer o produto. O que eu percebo como consumidora também, né? Não só como empresária, mas como consumidora, é que muitas empresas se perdem no básico. Flore, tem uns 15 dias, mais ou menos, que eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e eu perguntei o que mais encantava as pessoas no atendimento. E eu fiquei extremamente... Aí eu coloquei lá várias opçõezinhas e tal. E eu fiquei extremamente surpresa que 100% das pessoas que participaram responderam que era ser tratado com educação, sabe? Era o básico. Era ser tratado bem inicialmente. É o básico. Que é o básico. É o básico, né? A gente fica sempre pensando que existe alguma magia por trás, né? Exatamente. Então, por que foi o meu espanto? Porque eu achava que a gente já estava em outro estágio, entendeu? Principalmente como consumidor. Eu não estou falando, por exemplo, eu me considero, não sei se é porque eu sou uma estudiosa da área, sabe? Eu avalio muito. Como eu sempre... É uma coisa que a gente sempre cuidou muito desde o começo, eu avalio muito isso, sabe? Avalio... por exemplo, às vezes, a gente nem é bem tratado, entendeu? Inicialmente, mas aí tem um outro passo, a pessoa se retrata. Eu estou sempre avaliando aquilo ali. E eu fiquei surpresa porque eu achava que os consumidores já estariam em outro estágio, entendeu? Eu achava que eles já estavam querendo uma empresa que realmente fizesse com que eles fidelizá-los como clientes, né? E não ainda o básico. Eu percebi que, independente do seu nível cultural, sabe, educacional, todo mundo só quer ser tratado com educação, entendeu? Só que eu acho que isso é o básico. Eu acho que o que faz uma empresa se diferenciar é você conhecer profundamente o seu cliente, entendeu? Porque eu acho que a partir do momento que você conhece profundamente o seu cliente, você vai se conectar com ele, porque você vai ser capaz de, sabe, contar uma história que vai conectar. Você vai ali fazer uma comunicação efetiva, entendeu? Ele vai estar falando, você vai estar entendendo. No nosso caso, é muito bacana porque a gente trabalha com eventos, né, com datas festivas, tá todo mundo feliz, né? As pessoas quando vão contratar, seja um bolo, seja uma empresa de eventos, elas estão querendo celebrar alguma coisa. Então, é uma conversa mais leve, né? É uma conversa leve. Né? Sem dúvida, nós somos privilegiadas por termos escolhido esse nicho para trabalhar. Né? Mas eu percebo isso, sabe? Que desde o começo, o que eu acho que fez a gente, inclusive, crescer muito rápido foi isso. A gente conhecia muito bem o nosso cliente, entendeu? Nos conectávamos. Tinha o perfil, né? A gente tinha um perfil muito bem definido, né? A gente tinha um perfil muito definido e isso eu acho assim que realmente faz uma diferença muito grande, entendeu? Então, assim, a mensagem a principal mensagem, eu acho que a gente quer, que você quis passar nesse desafio foi isso, né, Flore? Conhecer o cliente. Né? Porque para você tornar o cliente fã da sua marca, você tem que não só fazer o básico. Né? A gente está querendo o degrau acima. Né? A gente quer que ele se encante, que ele seja fiel, que ele seja o advogado da sua marca. E para isso, a principal ferramenta que você tem é conhecê-lo e se conectar com ele, né? Contando histórias e assim vai. Né? E foi a grande preocupação que a gente teve lá no começo da Lei Demoselle foi, será que vamos conseguir passar isso para o nosso atendimento? Né, Flor? E foi assim muito difícil. Foram muitos processos sendo formados, né? Porque, principalmente na Lei Demoselle, você atende pessoas, né, com um padrão assim muito elevado de cultura, de educação. Então,
eu percebo que sempre Até foi se adaptar com isso, né? A gente teve até que se adaptar com esse tipo de educação que acaba que não é o nosso do brasileiro, né? E Exato, são eu muito formais, né? eu A tô gente tem pra uma ver tendência. povo tão educado, gente do É, céu. é, É só é uma vivendo isso graça. aqui. É, Infelizmente, como já estou há mais de um ano agora aqui no Brasil, eu já perdi o vosso, mas vez ou outra eu ainda digo, ó, boa continuação. Acho que as pessoas, quando eu mando aqui uma mensagem, boa continuação, eles ficam, o que será que ela quis dizer, né? é, Porque é tão é muito normal, né? bonitinho, né? Desligar o Feliz telefone, noite, feliz né? Feliz noite, noite. boa continuação e tal. E eu acho muito isso, sabe, Flori? Que foi a marca do seu desafio, foi passar isso, né? Para os confeiteiros e para os empresários, né? Isso, é uma coisa assim que é super interessante, né? Que você falou sobre contar histórias. É impressionante, quando a gente começou e iniciou no atendimento assim, a Rosana conectava demais com os clientes, né? Então, assim, eles iam contando histórias e tal, e ela tinha vivido muito daquelas histórias, ou pelo menos sabia o que a cliente estava falando. Era na hora, né? Era uma junção muito certa. E aí vem as dificuldades, porque chegou um momento que eu principalmente, eu não tinha mais condições de ficar no atendimento, né? E você precisa aprender a passar aquilo ali, porque ou eu estava no estratégico, ou eu estava no atendimento. Então você não consegue mais fazer, quando você chega num determinado tamanho, você não consegue mais atender as duas partes. E como que você vai passar essa mensagem para aquela pessoa que está ali, né? Fazendo esse trabalho por você, que você entende que você é a melhor pessoa para fazer aquilo. E Isso. aí, né? Porque quando a Por gente isso, começa, né, Flore, é até bom a gente falar, a gente começa porque a gente escolhe um ramo que naturalmente a gente tem uma paixão, né? Então eu tinha sim. uma paixão por atendimento. Eu fui criada, né? Meus pais tinham um comércio, então assim, e eu sempre estava no atendimento, né? E depois minha mãe teve uma casa de festas muito tempo. Então assim, quando eu não morava mais, né, em Teresina, mas sempre que eu tava, eu ia no atendimento. Então, eu achava que aquilo para mim, sabe? E tem até história super engraçada que minha tia que tá aqui na live, ela, ela, ela adora contar isso, né? Teve um cliente, era uma casa de festas, e eu fui fazer o atendimento justo da definição do menu, né? Do evento. E ela queria um peru, eu não sabia o que dizer. Você me conhece já muito bem, você sabe que eu não vou ficar, né? Eu disse, bom, deixa eu criar aqui uma receita. E aí criei a receita de um tal de um peru. E aí, olha, isso virou uma comédia, né? Porque eu inventei um peru e inventei uma salada. E aí a mamãe, na hora, disse, minha filha, vem cá, me diga o que foi que... Porque eu falei assim, sabe? E eu fui vendo que ele foi gostando da minha receita. E eu fui falando. E aí foi muito engraçado, porque na Porque hora... vende. Então, assim, eu gosto, eu vou... E eu não, isso não sei se é bom ou é ruim, eu vejo mais como um lado positivo, né? Porque eu quero me desafiar. Eu não consigo dizer não para o cliente. É muito difícil eu dizer É, não. Não, é. claro que eu tenho que, claro que eu me posiciono. É diferente. Quando eu vejo assim, sabe, olha aqui ela falando, na hora que eu vejo que não, eu acho que eu consigo, eu vou, entendeu? Vai e leva Eu todo vou. mundo de arrasto, né? Porque eu também já fui inúmeras vezes de arrasto nesse eu vou. Quando eu via, já tinha vendido, mas é porque eu quero a satisfação do cliente, né? Mas claro, gente, vocês que estão nos ouvindo aqui, é muito importante a gente se posicionar. Não é que eu vá dizer assim, eu não sei dizer não para o cliente quer uma coisa absurda, atrasa, não paga, sei lá. Aí a gente tem N situações aqui para narrar, né? Então, assim, óbvio que também, com o tempo, você aprende a se posicionar. Também nem sempre foi assim fácil. Estou falando que a gente já tem aí uma trilha, né? E É. aí, e E aí até a fala gente sobre abordou isso. aqui, né? Foram os 5 pontos que nós falamos sobre a experiência, sobre a emoção, sobre o engajamento, sobre o propósito e sobre a manutenção. A manutenção dos clientes é extremamente importante, né? Você E saber ouvir.
saber né? ouvir, você criar novos produtos, trazer novas experiências. Por exemplo, isso eu sei que você faz muito, né? Quando você cria novos produtos, assim, gente, olha, a Leda Moselle está em Angola, entendeu? É um exemplo de empresa que quer encantar os clientes. Toda vez que a Ana vai lançar um produto, ela envia para os clientes, assim, mais especiais, que sempre deram um feedback, para testar, para dar um feedback. O que é que você achou, o que é que você não achou. Inclusive, né, Flor, eu acho importante a gente ressaltar que no começo, os nossos feedbacks serviram muito para a gente aperfeiçoar o produto, Com né? certeza, até hoje, né? Até Exatamente, hoje. exatamente. Porque às vezes eu vejo que tem pessoas que elas têm medo de perguntar. Ou medo, ou inexperiência, eu não sei. Faz a venda e pronto, né? E eu acho assim que desde o começo, um dos processos era, né? Hoje em dia, claro, já, porque eu estou falando de muito tempo atrás, ainda não tinha pesquisas no Google Forms, não tinha isso que eu sei que hoje em dia tem inúmeras ferramentas gratuitas, né, para as empresas. O que eu não aconselho também, né, Rô? Eu acho que o Google Forms, no caso, assim, para mim, é importante hoje porque a gente está com uma demanda muito grande, né? A gente tem Sim, um número de encomendas muito grande. Então, você está fazendo aquele contato direto é um pouquinho complicado, se bem que a gente manda isso, não é por e-mail, não é um disparo automático, então, assim, sempre vai uma mensagenzinha. Mas eu sempre gostei de eu ter o contato com o cliente, mas hoje fica bastante inviável, né? São muitas encomendas durante a semana. Então, hoje a gente criou o Google Forms, mas sempre que possível, eu gosto de estar entrando em contato com o cliente, conversando com ele, porque eu acho que essa é a melhor forma. Então, se você ainda é pequeno, continue da forma, né? Sem usar essa tecnologia. Nada como você ouvir. Porque você ouvindo, você pode chegar. E isso acontece, né? Vem os feedbacks, vem tanto os positivos quanto os negativos. Às Boa vezes a gente noite pega, a liga para o cliente, todos. olha, muito Boa obrigada pelo noite, seu feedback. A gente Brasil. está até criando agora um brindezinho para as pessoas que mandam, né, no formulário, enfim. E a gente entra em contato, mas não são com todos, né? Existe uma seleção ali no meio. E aí é eu acho interessante que você fazer esse contato. Se você puder ouvir, é a melhor solução que existe no feedback. É você ouvir, porque é ali que você vai aprender, né? exatamente. E você manter essa régua, né, de manutenção. Então, tem várias coisas que você pode fazer. Né? No primeiro atendimento, claro, você já pergunta a questão de aniversário, você anota. E aí, por exemplo, no ano seguinte, você diz, tá chegando o seu aniversário e tal. Você... Essa é isso tudo a gente já trabalha, né? Então, assim, Exatamente. hoje a gente tem um sistema, né? De repente, se você não tem um sistema, você tem que criar Brasil. alguma outra Boa noite, alternativa. Angola. E, enfim, a gente tem um sistema, a gente liga e fala exatamente isso para o cliente, né? Olha, está chegando o aniversário da sua princesa ou do seu filho, porque ali está escrito tudinho no nosso cadastro, né? E isso faz Exa- total diferença. A pessoa se sente extremamente lisonjeada por ser lembrada, né? Exato. E como isso, Flore, por exemplo, a gente hoje em dia tem várias técnicas, né, que você Tá pode cheio de usar. cliente aqui, ó. Ai, que delícia! Então, o que que acontece? Hoje tem muitas técnicas que você pode usar, né, Flor? Que a gente vê, a gente tem um relacionamento com muitas confeiteiras que iniciantes, outras nem tão iniciantes, mas que às vezes reclamam do mercado e tal. Mas eu acho que você, dentre as muitas técnicas que tem, né, você oferecer um produto de manutenção para aquela clientela, você está sempre ativo. Olha, temos aqui uma parceria com uma fotógrafa, entende? Sabe assim, você está sempre procurando coisas, lançando produtos e informando, né, de uma forma gentil, carinhosa, atenciosa para os seus clientes, né? E ali você vai mantendo, né, aquela régua saudável, né, sem ficar mandando, né, 1000 mensagens, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando Uhum. desse atendimento que se prolonga. E a única forma de você prolongar um atendimento, e tem que estar muito na mente das pessoas, né, Flor, que poucas pessoas param para pensar, que o feedback do cliente já é o começo do próximo atendimento, né? Isso é muito importante, porque a partir do momento que se o feedback for positivo, maravilha. Olha, estamos aqui sempre às ordens e tal. Eu já sei que
mês que vem, ou em maio, é o aniversário do seu esposo, são as bodas de casamento dos seus pais, porque nós temos aqui. E aí você vai criando um relacionamento. E se o feedback é negativo, né? Que acontece com todo mundo, gente. Mesmo as melhores empresas de mais alto padrão de qualidade, acontece com todo mundo. E claro, nós também não somos ilesos a isso, né? Mas a forma como você se porta num feedback é extremamente importante para você manter aquele cliente. A Ana, né, Flore, você mesmo tem vários casos de feedbacks negativos que são clientes fãs, né? Hoje em dia, né? Graças a Deus, são clientes que retornaram, né? Então, tem inclusive, assim, falando sobre isso, o quanto o atendimento ele precisa estar extremamente alinhado, né? E assim, são 11 anos de confeitaria, são 11 anos que a gente está treinando sempre. Não é um treinamento de uma vez por mês, não é um treinamento de uma vez por ano, é um treinamento quase que diário. Semanalmente a gente faz um alinhamento de equipe. Independente disso, eu sempre estou trazendo, meninas, e aí? Como é que tá isso? Tem coisas que já viraram rotina. Já é uma rotina, que às vezes não é mais o nosso diferencial, porque aquilo já virou rotina dentro da empresa. Mas ele passa a ser um diferencial quando a pessoa vai em algum outro lugar e ele não encontra aquilo que para nós já é rotineiro. Né? Então a gente sempre tem um cafezinho, um chá, uma água, tem sempre o petit food ou um docinho diferenciado para estar oferecendo para o cliente. E a gente lança um produto, aquele produto fica muito tempo ali no atendimento para que todos tenham acesso. Por exemplo, nós fizemos o brigadeiro de mucoa, que é uma fruta aqui da terra. Então, por muito tempo aquele brigadeiro ficou ali para que as pessoas conhecessem. Né? Nós lançamos o bolo caseiro. A gente vai até a casa do cliente falando, olha, nós lançamos os bolinhos caseiros. Você é a melhor pessoa para dizer se está de acordo, se não está. Então, são essas pequenas coisinhas que vão fazendo grande diferença. E assim, por exemplo, a gente tem o nosso é tudo muito certinho, né? Nós temos um sistema que funciona super bem no atendimento. Mas esse sistema ele continua sendo falho de vez em quando, né? Como aconteceu no caso do mini bolo, nós vendemos um bolo, a senhora, né, nessa época de pandemia, muita gente escolheu a opção de mini bolo, então para nós ficou uma coisa era difícil a gente ter esse tipo de venda, porém virou corriqueiro nesse momento de pandemia. E uma cliente ligou para pedir um orçamento de um bolo de 15 centímetros. Ela falou, não, mas eu acho que tá demais e tal. Somos em 4 pessoas dentro de casa. Aí a nossa funcionária passou, olha, temos um mini bolo que atende a sua expectativa. Adorei, é isso mesmo que eu quero. Aí lá estava escrito, estava tudo perfeitinho, estava tudo bem declarado, que era um bolo de 8 centímetros de diâmetro, né? Que era para 4 fatiazinhas. Tava tudo explicadinho no atendimento. Quando ela chegou para pegar, que ela viu o tamanho do bolo, ela disse, pelo amor de Deus, eu não tenho a mínima condição de levar esse bolo para casa. E aí as meninas me chamaram e eu vim entender. E aí ela dizia assim, eu falei, mas tá tudo escritinho aqui, o que faltou? Né? Eu perguntei para ela, o que faltou aqui nesse atendimento? O que a senhora sentiu falta? Como é que a gente poderia ter comunicado isso? Porque na minha visão, a gente tinha comunicado muito bem. E ela virou para mim e falou, se talvez você me dissesse que esse bolo cabe na palma da mão, eu ia entender. Né? Então, o quanto é importante você estar ouvindo, e às vezes não é aquele processo que você usa a vida inteira, que está dando certo. Não, você precisa mudar a tua metodologia. Né? Era só simplesmente ela chegar e dizer, se você dissesse que cabia na palma da minha mão, eu ia entender. Aí, lógico, a gente atendeu, ela ainda levou o mini bolo, daí ela ainda levou o bolo de 15, teve que esperar um pouquinho e tal, mas deu tudo certo. Mas é super importante você estar sempre atento. Isso. E pegando o gancho, né, que o problema de comunicação é sempre do comunicador, né? Então, assim, eu tenho certeza que isso lhe trouxe muitas lições, né? Quem tem a oportunidade de ir no atendimento presencial da Lede Moselle, são expostos os bolos, né, de esferovite, que são de isopor. Então, quem tem essa oportunidade de ir no atendimento presencial, então tá lá, o bolo vai sair exatamente naquela altura, com aquele diâmetro, tem essa visualização, né? Quando você está no atendimento online, né, por telefone, essa comunicação fica muito complicada, né? E são esses ajustes, né, que você teve que fazer para que ficasse muito claro, né? Para que a sua comunicação não fosse truncada, né?
Até a gente tem os informativos, tudo direitinho, que pode mostrar lá qual é o tamanho do bolo, tudo direitinho. Então, nós temos essa informação, mas mesmo assim ainda não ficou claro. Por quê? Porque nós não Exatamente. temos o tamanho do mini bolo em cima do bolo de 15, Exatamente, mas tenho certeza né? que agora, né, depois disso, você já diz, olha, é um bolo que cabe na palma da mão, né? E assim Isso. você vai se aperfeiçoando. A Ju, querida, tá até aqui, ela perguntou, como inovar no atendimento de clientes? Ju, eu acho que a fórmula é você conhecer o seu cliente, entendeu? Porque o que é que acontece? Para você fazer qualquer inovação, você tem que fazer o básico bem feito. Entendeu? Não adianta você querer inovar se você tem problema, por exemplo, não adianta você fazer campanhas de marketing se o seu atendimento não vai conseguir responder aquela demanda, se a sua produção é pequena, né? A gente está falando de confeitaria. Então, não adianta inovar sem você fazer o básico. Então, assim, eu recomendo, você quer fazer uma inovação, qualquer que seja, primeiro alinhe, afine, sabe? Veja que está tudo funcionando redondinho e aí você inova. Né? Por exemplo, a Ana é um case. Sobre isso, né, hoje. Exatamente. Então, assim, realmente o seu exemplo é isso, mas assim, não adianta. Tem muitas confeiteiras, né, que a gente né, tem um grupo e tal, que a gente troca umas ideias. E elas pensam, o que é que eu faço de especial para isso? O que é que eu faço de especial para aquilo? Gente, primeiro, veja seu atendimento, né? Veja se está tudo funcionando redondo. Não adianta você vir com nada se a sua de inovação, se o básico não é bem feito. E aí a resposta pode ser a mais variada, né? Você tem que conhecer muito bem o seu cliente para você inovar e satisfazer. Porque não adianta nada, por exemplo, você querer inovar num atendimento por um software, certo? Vou dar aqui um exemplo aqui que me veio na cabeça, né? Um atendimento. A gente tem um programa agora e tal. Se o seu cliente não vai saber lidar com aquilo, entendeu? Então, eu lembro, Ana, a resistência que você teve quando você começou a fazer o atendimento pelo Telegram, né? Que era um aplicativo gratuito, que se baixa, e quanta resistência você teve. Aquilo foi uma super inovação, porque qual era o seu objetivo? O seu objetivo era você ter o Acompanhar o controle atendimento. de qualquer lugar, né? De qualquer É. lugar. Então, aquilo fazia super sentido para você. Mas para o Até seu mesmo por conta cliente, de outras experiências, né? Por outras exatamente, experiências. exatamente. Mas o seu cliente não via aquilo com inovação. Hoje em dia, com o boom do Telegram, com certeza ele diz: Meu Deus, a Ana sempre foi muito antenada, entendeu? Uhum. Mas assim, no começo tem essa resistência. Então você inovou e foi a duras penas, né? Porque você só queria, você disse: Não, não quero mais fazer o atendimento pelo WhatsApp, porque o Telegram eu consigo gerenciar o atendimento de qualquer lugar do mundo que eu esteja. Não necessariamente precisa estar no WhatsApp da empresa para que aquele atendimento, né, aconteça, para eu saber o que é que está acontecendo. Aquilo lhe salvou de muitas coisas, né? Às vezes, assim, problema com entrega, faltou isso, faltou aquilo. Você de cara já liga e diz, opa, faltou a entrega, liga para o motorista. Coisas assim, né, Flore? Sim, Então, eles ligam para o atendimento, cai no meu telefone, né? E foi exatamente o que aconteceu com a gente, né? O que a gente. É importantíssimo agora isso que eu vou até colocar aqui. Nós tivemos um problema com um bolo que não foi entregue, que foi esquecido. E isso causou um transtorno gigantesco. Simplesmente colocaram nas redes sociais e aquilo viralizou em muito pouco tempo. E eu estava em Portugal quando me ligaram dizendo: Ana, o que foi que aconteceu? Meu filho desesperado: mãe, o que está acontecendo? Tá todo mundo me ligando, o que aconteceu? E eu fiquei sabendo pelas redes sociais o que tinha acontecido. Por quê? Porque, infelizmente, né, minha equipe esqueceu de colocar um bolo na produção, sempre foram muitas encomendas. É comum acontecer? Não, não é comum, não poderia nunca acontecer. Porém, aconteceu. Foi displicência de uma funcionária. E aí ela foi buscar o bolo e ela não encontrou. E ela encontrou as portas da empresa fechada. Ela ligava e o telefone estava na empresa, não tinha ninguém para atender. Então, o que aconteceu? Com uma coisa assim horrível, em vez de ficar lá chorando, a gente pensou, vamos arrumar uma alternativa. Então, a gente já colocou lá no atendimento um negocinho que manda lá para o meu telefone. Qualquer coisa que aconteça, tá lá, né, no WhatsApp da empresa, tá lá o meu telefone para atendimentos de última hora. E com o Telegram, eu pensei, né, em trazer o Telegram para dentro da empresa exatamente por isso.
Por quê? Porque se ela ligar lá na empresa, eu tiver em qualquer lugar que eu tiver do mundo, que eu podia estar em Portugal, eu ia atender aquele telefone. E eu ia atender as necessidades dela da mesma forma que a gente atendeu, mas depois que aquilo já tinha viralizado nas redes sociais, né? Então, sempre tem um porquê e o quanto que você precisa se ligar que não tem problema de você ter problema na sua vida desde que você arrume uma solução e não pode se abalar com aquilo, bola para frente e tentar resolver. É verdade. Né? Rô, nós falamos também dos clientes, que os clientes não são todos iguais, que eles são diferentes. Né? Nós temos o cliente clássico, o cliente conectado e o cliente digital. Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre cada perfil desse aí. Então, Flore, hoje em dia eu acho que todas as empresas, né? Isso que eu vou falar é muito óbvio, né? Mas não tão óbvio assim quanto parece, né? Eu acho assim que desde o ano passado houve um incremento incrível de vendas através do digital, né? Óbvio, até pelas condições que a gente se encontra, né? Só que muitas empresas não estavam preparadas para esse tipo de atendimento, né? Eu digo muitas empresas e muitos clientes também, né? Porque não é fácil você encomendar um bolo, por exemplo. Quer dizer, eu sei que tem muitas ferramentas, mas para muitas pessoas não é fácil sem ir lá ver o tamanho do bolo, checar, né? Então, os clientes são três, né? Como você falou, o cliente clássico é aquele que liga para a Ledemoselle, olha, eu quero fazer uma encomenda, eu quero ir aí, posso ir aí? Marca um atendimento, vai lá na empresa, né? Porque hoje em dia, com essas normas de biossegurança, o atendimento é muito por hora marcada. Então, eles vão na empresa, tem o atendimento cheio de mimos e tudo que eles merecem, né? De muito carinho e tal. E eles saem de lá super satisfeitos, dão feedback, ligam e tal. Tem aquele cliente que é o conectado que ele faz, né? Ele começa a ver todas as possíveis ideias em Pinterest, no Instagram e tal. E diz, olha, eu quero mais ou menos esse bolo. Vocês fazem? Aí a Ledemoselle diz, eu faço. Então tá, então pois eu vou aí. Né? E aí vai, discute e às vezes acaba comprando outros produtos e tal, porque o atendimento ao vivo dá mais essa possibilidade, né, do engajamento do atendente com o cliente. E tem, né, principalmente essa nova geração, ela resolve 100% das coisas online, né? Então, muitas empresas, que é o cliente digital, né, que a gente fala, eles não vão na empresa, né? Eu mesma, eu desenvolvi, né, vários métodos de compra que também não eram, né? Primeiro que a gente morava na África e não tinha muito, né? Essas plataformas de compra, de delivery, né? Ainda é uma coisa muito ainda a ser melhorada, essas plataformas de compra e delivery em Angola, né? É um mercado ainda que está a cada dia se aperfeiçoando, melhorando mais e tal. Mas aqui no Brasil, as coisas assim, tem, né, várias empresas de entrega e muitas pessoas, por exemplo, eu vejo muito, Flore, pessoas que vendem bolo, contratam Uber para entregar. É muito bacana, é tudo feito, né, de uma forma digital. E as empresas, elas têm que estar preparadas para esse atendimento, né? Você tem que ter uma equipe Um treinada. formulário, né? Você Exatamente, ter... no seu espaço físico, mas principalmente você tem que investir nesse novo formato de cliente, que ele chegou para ficar, ele não vai embora, né? Por mais que, se Deus quiser, em breve as coisas vão se flexibilizando ainda mais e tal, as pessoas vão querer ir nas empresas para fazerem encomendas, isso não vai acabar. As suas vendas, a tendência de uma venda digital acontecer e serem aumentadas é cada vez maior. E você tem que ter esses processos muito humanizados, né, Flore? Porque aqui, que é como exatamente é o da Ledemoselle, né? Ele é um atendimento online, né? Você não tá, mas você mais sabe que tem uma humanizado. pessoa, né? Então a primeira coisa que você deve fazer nesse atendimento, né? Ai, que bom, muito feliz com o seu contato. Você tá falando com a Rossana, entendeu? Para a pessoa já saber quem é. Eu fico muito assim aflita quando eu entro em contato com a empresa e eu sinto que é Que é um robô.
entendeu? E ele fica ali fazendo aquelas perguntas repetidas, né? Eu sei que a inteligência artificial tá aí para isso, para resolver os problemas, mas eu acho assim que ainda é uma coisa que tem muito a melhorar, né? Mas se você é uma pequena, média empresa que você não tem esse sistema, né, de automação, você deve humanizar. As pessoas sentem muita necessidade de falar com uma pessoa, de saber que por trás daquelas mensagens tem uma pessoa que está atenta, né? Mas o fato de você humanizar, até queria colocar aqui, o fato de você humanizar um atendimento não quer dizer que você não tenha processos que possa facilitar o teu atendimento, né? Onde hoje você tem o WhatsApp Business, que ele dá essa possibilidade de você humanizar o teu atendimento, né? De facilitar o teu atendimento. Você tá ali como humano, tá respondendo, você vai responder aquelas necessidades. Mas às vezes tem frases que a gente fala sempre, né? Tem perguntas para mim que são básicas. Quando o cliente chega na empresa, é obrigado a falar: oi, tudo bem e tal? Para quando que é o seu e-mail, o seu evento? Quais são as cores do evento? Qual é o tema? Qual é o nome? Qual é a idade? Essas coisas é uma pergunta que eu vou fazer para qualquer pessoa que chegar para fazer uma encomenda. Então, você já deixar essa parte toda preparada é extremamente importante, porque isso vai facilitar, né? Você não vai ficar perdendo tempo ali de estar digitando e você tem a tecnologia a seu favor. Então, assim, fazer processos, né? Você descrever os processos vai agilizar demais. E quem que pode escrever esse processo? Você, que está ali no campo de batalha todos os dias, e você que sabe o que você precisa escrever e quais são as necessidades do seu cliente. Exatamente. E as suas, né? Quais são as dores dele para você, com o seu produto, sanar? Porque às vezes você, meu Deus, eu esqueci de perguntar se era Red Velvet em todas as massas, né? Assim, coisas assim. Então você tem que realmente ter um padrão muito claro. E uma outra coisa, Flor, que eu acho importante a gente falar aqui, porque a gente falou que os clientes não são todos iguais, a gente, né, categorizou nesse negócio de clássico, conectado e digital. Mas, assim, esses mesmos clientes, eles têm dores diferentes em diferentes momentos da vida dele, né? Às vezes o cliente chega para você, já conhece, é um cliente super fiel seu, entendeu? Que ele é um cliente clássico, inclusive, e só que naquele momento, ele gosta de ir lá na Lei de Moselle e tal, só que naquele momento ele tá com pressa, ele tá viajando, ele tem um bolo que ele lembrou que amanhã é o aniversário do pai dele e ele quer que você faça uma entrega mágica para ele. Então, aquele mesmo cliente que ele tem um comportamento clássico, ele, né, é digital, que é uma agilidade sua, né? E a gente tem que estar muito... Por isso que a comunicação é tão importante. Porque os clientes, eles se apresentam para a gente com dores diferentes, né? Em um determinado momento, pode ser ele quer agilidade, num outro momento ele quer preço baixo, né? Ele vai escolher o preço baixo, ele vai escolher o acabamento, a qualidade, o gosto, né? Então, assim, tem várias variáveis que os clientes chegam para você. E muitas pessoas reclamam, olha, hoje em dia os clientes, eles pedem um orçamento pelo WhatsApp e eles não fecham, eles não dão mais nenhuma resposta, eu perco tudo por preço e tal. É uma dor muito grande, né, Flori, que a gente percebe, né? Que, olha só, para começo, né, nem sempre a gente ganha tudo, né? Muitas vezes, se a gente tem uma loja física de roupa, quantos clientes entram naquela loja numa tarde, olham, vão embora e não compram nada, né? Aí a gente, às vezes, fica ofendido porque a gente passa 10 orçamentos e fecha um, né? Enquanto que, gente, isso é normal. Isso tá tudo bem isso acontecer, né? Só que o que acontece? Muitas pessoas perdem a venda porque não fazem um retorno, entendeu? Por exemplo, você ouve, né? Porque a ligação, né? A mensagem e tal, a troca de mensagens pelo WhatsApp, pelo Telegram, ela tem que ter um ritmo. Então, na hora que você passa o orçamento, você pergunta, blá, 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 você passa o orçamento. Você não vai, 2 horas depois, mandar uma mensagem para ela e dizer, e aí? Gostou? Vai fechar? Não, você tem que dar um tempo, você tem que aguardar. Provavelmente ela pediu orçamento para outros lugares, né? Então você dá um espaço de 24, 48 horas, aí depende da data do evento dela, aí um tempo que você considere razoável, e você pergunta. E aí? A senhora gostou, avaliou? Tem alguma dúvida para perguntar? Porque é uma forma da pessoa, inclusive, se posicionar, né? Não, olha, eu não tenho dúvida. E aí você pode até ir além, para você
E eu que sou mais da matemática, né? Eu já pego um feedback desse para saber o que aconteceu, por que meu cliente não comprou, porque eu já vou mais para estatística, né? Para ver se eu consigo amanhã ou depois atendê-lo. Então, às vezes, se infelizmente for por preço, infelizmente eu não vou conseguir atendê-lo, porque felizmente eu tenho pessoas que pagam pela minha qualidade e eu honro essas pessoas. Então, se eu tiver que baixar meu preço, eu vou ter que, infelizmente, baixar minha qualidade. E eu não posso fazer isso com quem está ali disposto a fazer isso. Mas a me pagar, né? Pela minha qualidade, enfim, por inúmeros outros fatores. Também tem uma questão da empresa, né? Nós somos uma empresa. Isso não é um diferencial, gente, mas às vezes no ramo da confeitaria acaba sendo um diferencial, porque muitas pessoas trabalham dentro de casa de forma informal, então o custo de uma pessoa que trabalha dentro de casa é muito diferente do custo que nós, empresa, trabalhamos, né? Nosso custo é altíssimo e a gente tem todos os funcionários cadastrados, enfim. Então, isso gera todo um custo alto, né? Então, vai que as pessoas também, eu acredito que olham nisso, né? São quantas famílias que estão sendo ali apoiadas também. Então, quando você receber um feedback desse jeito, olhe para qual é o feedback daquela pessoa? Olha, infelizmente estava um pouquinho caro. Tá tudo bem. Amanhã ou depois eu tenho outros docinhos, eu tenho outras coisas que de repente possa te atender. Que é uma Não vai faltar oportunidade, oportunidade, né? É uma né? oportunidade que Não, você tem de estabelecer esse vínculo, isso. né? E agradeça e se coloque à disposição, né? Para que um ou outro momento, e você pode ter certeza que se você fizer isso, aquela pessoa que não pôde, e a hora que ela tiver com uma pessoa que pode, ela vai te indicar para aquela pessoa. Com Isso certeza. é muito certo, né? E aí a gente estava também falando num dos posts lá, foi sobre a experiência do cliente, né? Que é a responsabilidade de todos os colaboradores. Sim. Sim, Flor, é muito. Isso, assim, para mim, é uma premissa básica de toda empresa. Porque não existe empresa sem cliente. Todas as empresas do mundo, independente do ramo, ela trabalha vendendo alguma coisa para alguém, né? Então, se você não tem aquele cliente, você não tem por que existir uma empresa. Sua empresa vai acabar, né? Ela vai falir, vai quebrar, não tem negócio. Então, se você trabalha no administrativo, se você trabalha no atendimento, porque muitas pessoas pensam, ah, não, olha, eu não trabalho com venda, eu nem gosto disso, eu nem gosto de cliente, porque tem muita gente que ainda diz isso, né, Flor? Diz assim, não, ah, não, olha, a minha empresa funciona redondinho, mas olha, tem ou empresa para ter cliente chato, né? A gente já ouviu isso, né? Ah, os Inúmeras clientes vezes. são todos exigentes. Gente, isso não faz o menor sentido, né? Então, assim, tem alguma coisa errada. Se alguém está dizendo isso, tem alguma coisa errada. Então, o que é que eu sugiro, né? Qual foi a proposta disso daí? É mostrar que todos os colaboradores, eles precisam entender o produto que a empresa vende, entendeu? Isso faz parte, inclusive, sabe, dos momentos de você passar a cultura da sua empresa, os valores, né? E aí porque tudo tem uma razão de ser, né? Por exemplo, quando a gente montou a Le Demoiselle lá atrás, tinha uma história, né? Eu tinha minha história, você tinha a sua história, nós nos juntamos e a empresa, quando surgiu, tinha uma história, né? E o que mais, e todos os clientes, uma das coisas mais importantes que os colaboradores tinham que entender naquele momento era a importância do cliente, a importância do produto. Você sabe por que esse lacinho tem que ficar retinho nessa posição, né, Flor? Eu lembro que assim, a gente sempre foi muito perfeccionista, muito criteriosa e tal. Tudo tem um porquê. Porque na mesa, eles têm que eles têm que entender o todo. Então, é muito importante. Foi Por exemplo, inúmeras vezes, né, que quando os colaboradores chegavam, a primeira coisa que a gente fazia era levá-los numa entrega para eles poderem entender, como que o nosso produto se portava dentro daquele evento, né? O quanto era importante o nosso produto estar perfeito porque ele fazia parte daquele evento. Então, a gente levava eles para essa entrega e eles ajudarem até lá, né, no início, para eles exatamente. poderem entender o quanto que aquilo precisava estar simétrico. Exatamente. Então, assim,
a principal mensagem é essa. Se você vende comida, né, no caso de uma confeitaria que vende produtos, né, você tem que fazer com que os colaboradores, né, que até muitas pessoas chamam cliente, né, tem que fazer uma brincadeirazinha de cliente oculto, é você passar os seus colaboradores como cliente, entendeu? Olha, simule, veja como é o atendimento. Ah, você gostou do atendimento? Você provou, né? Tem que ter esse ritual. Toda empresa, a gente está falando aqui de confeitaria, mas aí você faz as adequações necessárias ao seu mercado, né? Mas os colaboradores, eles têm que estar por dentro do processo, dos sabores, tem que ter dentro das reuniões, né? Essas reuniões que são feitas semanalmente, mensalmente, aí depende do cronograma da sua empresa, você tem que submeter aquele produto, né? O produto mesmo, a essas perguntas. Olha, você gostou da embalagem? Você gostou do atendimento? Você gostou do sabor? E fazer com que eles deem sugestões de melhora, né? Inclusive, né, que a gente faz dar alguma coisa, né, para o colaborador que deu a melhor ideia, né, sobre aquele produto e tal. É uma dinâmica que é feita, que é super interessante, mas faz com que cada um vivencie aquilo. Fica rasgado. Exatamente. Então, tudo é uma somatória. E cada colaborador tem que se sentir parte daquilo, né? Agora, não é fácil. É simples, mas não é fácil, né? Porque isso é um exercício diário. Você, principalmente como empresária, é um exercício diário. É um exercício diário. Principalmente na confeitaria, muitas pessoas que hoje são seus funcionários, seus colaboradores, você ensinou tudo. Ana, todos, 100% da sua equipe é local e você teve que ensinar tudo. Não chegou nenhum colaborador pronto. Então, é muito Inclusive, importante. até a questão de higiene, né, Rô? Aqui, infelizmente, a gente trabalha com uma classe um pouquinho baixa e tal. E são pessoas Muitos que não têm nem acesso água corrente, à água. Exatamente. Né? Não tem acesso à água corrente. Então, assim, é um trabalho bastante árduo. Porém, nossa, eu amo, né? Eu não tenho problema nenhum com isso. Então, você tem que ensinar o beabá mesmo, o beabá do negócio, como é que funciona. E nós até fizemos no alinhamento da semana passada, eu fiz uma pergunta, né, para eles. Vocês têm dúvida do que a gente vende? Alguém aqui, eu fiz essa pergunta para o atendimento e fui também lá atrás e falei com o pessoal. Você tem dúvida do que a gente vende? Você tem dúvida da nossa qualidade? Né? Você acha que algum outro lugar no mercado é melhor do que a gente? Né? No que a gente está proposto a fazer, não estou aqui para denegrir ninguém de maneira nenhuma. Dentro do que a gente está proposto a fazer, existe alguém melhor? Então, assim, foi 100% das pessoas disseram não. Nós somos os melhores dentro do que a gente está proposto a fazer. Então, isso é muito importante, né? Eles entenderem o quanto eles são... importantes, quanto eles estão né? dentro, tudo... isso, quanto eles estão dentro daquilo ali para que tudo funcione. Então, hoje também tem o pessoal que faz o acabamento do bolo, tem o pessoal que faz que confecciona o bolo. E aí, às vezes, o que acontecia? As pessoas iam tirar foto como se eles fossem os reis, né? Aquele que terminou, que finalizou o bolo, ficava como o rei. Eu disse, olha, hoje aqui ninguém é rei. Né? Porque para você finalizar esse bolo, olha o processo que ele passou. É por causa que tem a Fina e o Chiquinho aqui limpando o chão, lavando a louça. Tem as meninas que estão lá na frente vendendo esse sonho que você acabou de realizar, né? Então, o quanto que todo mundo é o menino do estoque que está ali, não deixando o estoque faltar para que você possa trabalhar com dignidade, né? Então, assim, é um todo hoje. E isso é extremamente importante. As pessoas entenderem o quanto elas são essenciais para o funcionamento, para a venda, para que tudo seja um sucesso. Exatamente. Não, eu acho que a principal mensagem é a gente tentar fazer o básico, né, bem feito, para aí poder fazer ação, mas ouvir o seu cliente, tratá-los com educação, conhecer o produto, isso é o básico. E o resto você vai, né, conhecendo bastante o seu público, você vai se conectando, as coisas acontecem naturalmente. Não é para você ser um robozinho com frases feitas, né?
as coisas vão acontecendo. O cliente Muito fala naturalmente. Exatamente. Ah, olha, eu fiz isso. Se você conhece o produto, olha, a senhora viu, a gente fez um casamento assim, assim, olha, muito bonito. E assim você vai, né, pegando ideias. Claro, isso com o tempo, né? No começo, como eu falei, eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade. Assim, como Rô, só um pouquinho, vou te interromper aqui. Ó, as clientes aqui, Ana, você é top. é Isso é mesmo, muito legal, gente. né? Isso é É muito legal. mesmo. É mesmo. Muito Não, Flora. obrigada. Vocês é que são. Não, a Ana é um exemplo. Eu fico muito satisfeita de você ter, né, me convidado para participar dessa live hoje, como final do seu desafio, que eu acho que só é a materialização do que você pratica no dia a dia. Né? Eu estou Sim, aqui como testemunha, como grande fã, e sei que você não chegou aonde você chegou à toa, né? Eu acho assim que uma das principais, se eu pudesse assim elencar um dos principais segredos é o atendimento, né? O atendimento da Lê Moselle sempre foi diferencial, cuidadoso, cheio de detalhes que realmente encantam. Ana, então eu quero aqui, mais uma vez, lhe parabenizar, que você é oh meu um Deus. exemplo, porque Não. eu sei que isso você estuda muito, né? Você está sempre, como a gente começou na live falando, na condição de aprendiz, mas tem muito aprendiz, gente, que só está lá aprendendo, né? Sim, Então, e não coloca em prática. Então, eu acho que o grande diferencial é que você tá ali no campo de batalha, você aprende, você é, aplica, ajusta, talvez. inclusive dá os feedbacks, né, para muitos mentores. Ó, isso não funciona, isso já funcionou melhor, né? Então, assim, parabéns. Oh, meu Deus, muito obrigada, minha flor. E obrigada você por estar aqui. Não podia ser outra pessoa, né? Você que me ensinou essa mágica toda, essa energia, que eu acho que isso também faz grande diferença, né? Com a energia que você traz, né, para dentro do negócio. É impressionante e a gente tenta manter sempre a sua energia dentro do nosso negócio, desde que a gente continuou junto. E realmente, né? Tem muita gente que só estuda. Tem muita gente que trabalha na confeitaria, que só faz curso de confeitaria, e a gente está sempre assim cuidando mais do nosso cliente, né? Eu não faço somente curso de confeitaria, a gente faz curso de gestão, a gente faz mentoria. Eu fui à Disney fazer um curso para entender como é que é o atendimento, como é que é o encantamento de clientes na Disney. Então, realmente, a gente está sempre em evolução para cuidar do nosso bem maior, que é o nosso cliente. Espero que vocês Exatamente. todos tenham gostado. Muito boa noite. Obrigada por todos que estão aqui com a gente. Um beijinho Foi a uma todos. delícia. Ai, vamos bater uma foto, Flore. Oh, meu Nesse Deus, vamos. momento. Bato. Ai, delícia. Um beijo bem grande. Muito boa Beijo, noite. gente. Boa noite.